Nosso assunto é o do anestesista, estuprador Giovanni Quintela, um assunto que tem mexido bastante com o Brasil e gerado discussões em várias matizes. A gente vai pegar um recorte aqui que é muito importante e que deve se tornar mais importante com eventuais ações que sejam abertas pelas famílias a partir de agora. A responsabilidade do hospital, dos chefes e colegas do Giovanni. Porque em partos convencionais, em cesáreas convencionais, Sheila, a mulher pode até ser anestesiada, geralmente é, mas ela não apaga, né? Ela não fica apagada, fora de si, durante o procedimento. E geralmente o marido acompanha o parto exatamente naquela posição em que o Giovanni foi filmado pelas câmeras das colegas enfermeiras. Então, aquilo é muito estranho, não faz parte do procedimento normal de uma cesárea. A mulher que passou apenas uma vez por esse constrangimento, ela pode ter falado: o meu caso foi excepcional. Mas o hospital não. Como é que o hospital não percebeu que isso aconteceu mais de 40 vezes? Com mais de 40 mulheres? Como é que não notou que havia alguma coisa de errado acontecendo ali? E isso pode abrir a janela para uma série de ações, né, Aidar? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia aí ao ouvinte. Pois é, Megali, você sabe, eu evito dar exemplo pessoal, mas eu acho que nesse caso cabe. Eu acompanhei os partos das minhas duas filhas, e da minha segunda filha, da Clara, foi cesárea. E quando esse caso veio à tona, eu e a Lu, a gente comentava exatamente isso. Eu fiquei naquela posição que o anestesista estava, e a Lu consciente o tempo todo. E aí a gente foi começar a conversar com outras pessoas e percebeu que, assim, essa coisa de você anestesiar a ponto em cesáreas, né, em partos que são feitos por meio de cesariana, a ponto de a mulher ficar completamente sedada e não saber o que está acontecendo, é a coisa mais incomum do mundo. E em seguida começou a pular artigo de médico, reportagem na imprensa ouvindo vários médicos especialistas dizendo que em cesárea não existe essa coisa de você dopar a mulher a ponto de ela perder a consciência, que da cintura para baixo a mulher não sente nada, mas ela está todo o tempo do procedimento consciente, conversando com as pessoas, inclusive. Aí, Megali, tem essa questão que a gente traz hoje. Onde estavam os sistemas de controle dos hospitais que não perceberam, por meio da análise desses prontuários, que esse sujeito dopava as mulheres a ponto de elas perderem a consciência num procedimento absolutamente incomum? Se isso ocorre uma vez, o sujeito deveria ter sido chamado e para explicar: olha, eu tive que dopar essa mulher nesse nível porque aconteceu isso e isso de excepcional nesse pacto. Então não tive outra alternativa a não ser tirar ela do ar, dopá-la mesmo, aumentar muito a dose da anestesia. Mas isso acontecia, segundo as investigações da Polícia Civil, que estão começando a descobrir, eu ouvia hoje mais cedo o Pinho com vocês, em todos os pactos que esse cara participava. Onde estavam os sistemas de controle desses hospitais, públicos ou privados? Não interessa. E isso, Megali, vai gerar uma série de ações de indenização por danos morais. Pode escrever, porque os sistemas de controle do hospital falharam e, nesse caso, é preciso sim haver condenação, porque só assim vai se criar, se levar a sério a criação de sistemas de controle que evitem que mulheres sejam vítimas dessas violências escabrosas que a gente vê acontecer diariamente, de novo, em hospitais, sejam eles públicos, sejam eles privados. Se o hospital for privado, a ação de indenização por danos morais é contra a entidade privada. Agora, se for público, é contra o Estado. E isso vai sair do bolso do contribuinte. Depois o Estado pode, claro, processar os gestores e também esse sujeito que cometeu essa atrocidade. Mas o fato é, isso deve gerar uma série de ações por danos morais, porque o sistema de controle sobre o trabalho desse cara falhou e falhou miseravelmente.
Uma enfermeira desconfiou, aliás, várias, né, enfermeiras, técnicas de enfermagem desconfiaram. Uma delas chegou e questionou o Quintela, ela falou isso em depoimento para a polícia. Doutor Giovanni, escuta, tem que, de fato, anestesiar assim, apagar a mulher. Ele falou, por quê? Você também quer? Quer dizer, houve essa tentativa da enfermeira e só depois, né, de elas se juntarem e criarem ali uma situação foi que toda essa história foi descoberta e desmascarada. Terrível. Mas deixa eu fazer uma pergunta difícil aqui, Aidar. Eu acho que essas funcionárias, esses funcionários foram heróis, né? Eles conseguiram desmascarar esse criminoso usando, enfim, o recurso do telefone celular, que aliás é uma mão, né? Em nome é uma arma em nome da cidadania, em nome da sociedade. Agora, e aí eu faço essa pergunta com todo cuidado, porque embora sejam heróis, né, tenham certamente evitado vários crimes com essa atitude, elas não sabiam exatamente o que estava acontecendo ali, né? Mas permitiram que o que é que estivesse acontecendo ocorresse com essa mulher para que a prova fosse produzida, né? E eu tentando me colocar aqui no lugar dessa mulher, analisando somente o caso dela, eu não duvidaria que ela falasse, poxa, mas o pessoal sabia que estava acontecendo alguma coisa de errado e permitiu que ele fizesse isso comigo para que a prova fosse produzida. Então eu temo que sobre alguma coisa para essas funcionárias, para esses funcionários que armaram esse flagrante contra o Giovanni. Esse temor tem algum fundamento, Aidar? Olha, Megali, isso começou a ser discutido. Se não deveria ter interrompido o crime enquanto ele estava acontecendo, porque na verdade se esperou consumar o crime para depois pegar essa prova e levar às autoridades. E já havia essa desconfiança por parte não só das equipes de enfermagem, mas de médicos, inclusive, que já haviam questionado esse sujeito. E aí, em vez de novo, tentar barrar isso pelo sistema de controle comum, que é, claro, se tivesse barrado por conta da quantidade de anestesia que esse cara dá, a gente talvez não descobriria o tamanho da atrocidade que esse cara fizesse. Mas o fato é, não haveria novas vítimas. E está se discutindo se não cabe uma ação, eu não sei se em relação às enfermeiras, porque na verdade elas armaram ali um flagrante, que a defesa do Giovanni pode escrever aí, vai contestar esse flagrante. Não deve obter sucesso. Já há artigos também na imprensa, principalmente na imprensa especializada, sobre isso, sobre o uso dessa imagem como prova válida, mas em relação às enfermeiras, eu acho que não. Agora, em relação ao hospital, de novo, já há notícia de que algumas das pacientes que passaram pela mão desse sujeito vão processar os hospitais. Por quê? Porque se sabia que ele estava cometendo um crime, havia essa desconfiança e não se interrompeu antes de serem cometidos novos crimes. No caso específico desse vídeo, dessa gravação que provou a atrocidade, está se pensando em processar o hospital porque eles não interromperam, não impediram o cometimento do crime, sabendo, já com uma desconfiança muito grande, grave, a ponto de armar o flagrante, que esse crime estava acontecendo. Então, assim, não haverá, muito possivelmente, consequências penais em relação às enfermeiras, etc., mas pode haver, de novo, responsabilidade civil em relação ao hospital, porque se havia essa desconfiança, o procedimento correto era afastar esse cara das cirurgias, não armar um flagrante. De novo, não estamos julgando aqui, como você bem colocou, a atitude das enfermeiras. Foram o que elas conseguiram fazer para provar que estava sendo cometida uma atrocidade. Agora, para chegar a isso, significa que todos os sistemas de controle falharam e os hospitais têm que, sim, responder civilmente por isso. Em relação às enfermeiras, que foi a sua pergunta, eu acho que não. Acho que não vai ter nenhum tipo de reprimenda, consequência e etc. Porque foi o que elas acharam, o sistema de controle, digamos assim, que elas acharam para provar que estava sendo cometida uma atrocidade com as mulheres durante o parto de muitas delas. Espero que não. Espero que não. Enfrentaram um cara que tem muito status, né? O anestesista é um profissional com toda razão, que tem muito status dentro de um hospital, e elas tiveram coragem de
de enfrentar esse sujeito que estava usando essa responsabilidade toda que tem, uma profissão tão nobre, para fazer algo tão absurdo, tão abjeto com mulheres, dezenas delas.